E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história se inicia em um mundo onde teve sua paz interrompida quando vários monstros começaram a aparecer. Foi a aparição de algo que fez a existência de todos esses seres possível, que seria a torre, um lugar desconhecido que pode garantir força e poderes para lidar contra os monstros. Alguns começaram a chamá-la de torre demônica e outros de torre divina, uma torre com um número impressionante de andares chegando quase a 1000. Os seres responsáveis por ela são chamados de seres supremos, podendo ser deuses ou demônios. Mesmo o governo tentando bloquear a entrada de pessoas nela, ninguém conseguiu realmente barrar a entrada de quem estava disposto a desafiar a torre. Todos aqueles deuses e demônios imediatamente aplicaram uma punição àqueles que tentaram bloquear o caminho. Já fazia 5 anos desde que essas torres apareceram, e o nosso protagonista conseguiu chegar ao andar 600, sendo a primeira vez da humanidade naquele lugar. Ele, juntamente com 8 pessoas, conseguiram chegar a esse lugar e obtiveram magia e poder divina na torre. Eles vinham subindo sem parar. Entre eles estava nosso protagonista, que se chamava Estrela Negra. Ele não é um mestre de alguma arma ou um homem muito forte, mas era um dos desafiantes mais fortes de todos os membros do seu grupo. Ele era um ser que traz a morte, sendo o melhor necromante do mundo. Na história fala-se que ele traiu todo o seu grupo em busca de obter poder, mas a verdadeira história é que foi ele quem foi traído por seu grupo, sendo morto. Após muito tempo ele acorda em outro lugar. Isso foi devido à sua habilidade secreta sucessão de alma, onde uma vez que chegasse à morte, sua magia seria mandada para um corpo parecido com seu reencarnando. Ele logo descobre que acabou reencarnando 10 anos no futuro, e aqueles que lhe traíram já estavam no andar 800, mesmo tendo que iniciar do zero novamente. Com seu poder e seu conhecimento ele vai subir muito assim ter sua vingança. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Fen, um ser supremo que estava em uma grande batalha contra 3 grandes senhores, porém sem entender o que aconteceu ele acorda em uma cama com uma mulher ao seu lado. Logo após isso memórias começam a vir à sua mente, e é quando ele descobre que renasceu na Terra no corpo de um humano. Ele estava no meio de uma armadilha que fizeram para o antigo dono do corpo, onde eles querem que a mulher ao seu lado perda todas suas posições e reputações, pois ela já tinha um noivo, e posteriormente fazer que o antigo dono do corpo tenha uma morte humilhante, mas ele não sabia quem queria lhe prejudicar. Após usar uma de suas habilidades ele descobre o culpado por trás de tudo isso, onde era outro membro da sua família que tinha raiva dele pelo chefe, gostar mais dele para se tornar o herdeiro da família. Com isso ele quer acabar com sua vida, mas as coisas são diferentes, pois um dos seres mais poderosos do universo renasceu neste corpo, e logo ele consegue fugir, e sedento por vingança, ele vai atrás do culpado, e pouco tempo depois ele consegue encontrá-lo. O antigo dono do corpo era um fraco que não conseguia fazer nada, mas logo Feng mostra que não é o mesmo, onde com seu imenso poder demoníaco faz com que seu inimigo fuja, mas ele logo mostra que não é um humano normal, mas sim um demônio que não tem piedade daqueles que vão contra ele. E agora um dos seres mais temidos do universo renasceu na Terra no corpo de um humano, e ele vai construir seu novo império, e aqueles que ficarem no seu caminho será dizimado sem piedade. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Zen, que é um dos melhores jogadores de um jogo que ele decidiu passar 5 anos para chegar nesse nível escondido, só para surpreender a todos com suas poderosas habilidades e seus equipamentos raros. Ele se tornou o melhor, porém um dia ele perdeu tudo quando uma mensagem aparece na sua tela que sua conta foi reportada por ele usar trapaças. Mesmo tendo feito tudo sem usar nada injusto, ele perdeu sua conta, e com muita raiva ele acaba dando um soco em seu monitor. Por causa disso ele acaba tomando um choque e em seguida morre, mas para sua surpresa ele acorda em outro local sendo espancado por algumas pessoas. Inicialmente ele acredita que tudo é apenas um sonho, mas pouco tempo depois várias memórias começam a vir à sua mente, e é neste momento que ele descobre que veio parar em outro mundo. Esse mundo no qual ele veio parar é parecido com a Terra, mas há 10 anos atrás aconteceu uma chuva de fogo que arruinou esse mundo. Após esses eventos várias coisas incomuns começaram a acontecer, e várias pessoas começaram a se tornar zumbis, mas algumas pessoas também começaram a despertar um tipo de poder que ficou conhecido como o poder das estrelas, sendo 100 vezes mais forte do que os humanos normais. Seu pai neste mundo é um profissional que é um líder desta cidade que ele está, porém tem um problema: esse corpo no qual ele reencarnou é lixo sem poder das estrelas. Mesmo assim seu pai nunca desistiu dele e acreditava que um dia ele ia despertar, mas as coisas começam a mudar quando aparece um painel na sua frente perguntando se ele quer entrar no jogo. Após aceitar
jogar ele acaba recebendo as habilidades do seu personagem do jogo no qual ele jogava, porém ele voltou para o nível 1 novamente. Mas isso não é um problema, pois agora ele pode recuperar seu nível neste novo mundo, e com todo o conhecimento do seu personagem da classe ladrão, ele vai recuperar seu poder completamente e mostrar para todos que não deve ser subestimado. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Ranjuren, onde aos 21 anos de idade foi diagnosticado com uma doença grave. Como ele não queria ficar preso no hospital, decidiu ficar em sua casa. Após começar a jogar um novo jogo de cultivo imortal para se distrair, ele acabou perdendo sua vida enquanto jogava. Mas para sua surpresa, após abrir seus olhos novamente, percebeu que estava em outro mundo, parecido com o jogo que ele estava jogando. Seus pais eram escravos, que cuidavam das ervas espirituais, onde para as pessoas normais, cuidar delas era como um veneno mortal para eles. Por causa disso, quando ele tinha 6 anos de idade, seus pais fugiram deixando ele para trás. Com isso ele teve que trabalhar no lugar dos seus pais. Apesar de ter recebido um sistema poderoso após sua reencarnação, ele apenas podia mudar suas raízes espirituais uma vez por dia rolando um dado. Ele já vinha fazendo isso há quase 10 anos, mas ainda não tinha achado uma raiz poderosa para começar a treiná-la. Mas isso tudo muda quando um dia ele consegue 4 destinos inatos de primeira classe. Com isso só faltava uma boa raiz. Como ele já viveu uma vida, ele não queria gastar sua nova chance preso neste lugar, onde ele queria viajar por esse novo mundo para gravar seu nome na história. Com o passar dos anos ele finalmente consegue uma raiz poderosa suficiente para ele começar a cultivar. Após as fadas começarem a limpar o mundo imortal, ele não podia mais esconder seus poderes e com isso decide agir. E é neste momento que sua nova jornada inicia. Mas ele logo começa a perceber que as divindades e os deuses não são tão poderosos assim. Por fim ficamos com esse mangá onde a história começa com um meteoro misterioso que caiu na Terra, e junto com esse meteoro vieram vários monstros que ficaram conhecidos como caçadores, e os humanos é sua principal fonte de alimento. E em poucos anos eles se espalharam por toda a Terra. Mesmo eles trazendo todos esses problemas, eles também fizeram com que os humanos evoluíssem, e um guerreiro rapidamente se destacou entre todos, sendo o mais forte, conhecido como Longo Rei Estelar, e com isso se tornou o líder do mundo. E pouco tempo depois ele construiu o último lar na Terra para seu povo na luta contra os caçadores. Porém, em uma batalha contra os caçadores, Longo Rei Estelar foi derrotado, e seu paradeiro após isso continua sendo um mistério. E agora a história segue com o protagonista, conhecido como Xianbai, onde por causa de uma doença ele não consegue movimentar seu corpo, e com isso ele está vivendo em um hospital onde sua única companheira é a televisão e sua mãe, e com isso ele teme a morte, mas não pode se fazer nada sobre isso, e um dia ele chega ao seu fim. Porém, logo após isso ele acorda em outro local como uma mulher na sua frente, e seu corpo está completamente curado, e logo ele descobre que renasceu em outro mundo. E ele também descobre que agora ele é herdeiro do palácio estelar escolhido pelo antigo rei, e agora sua missão é salvar o restante da humanidade. Logo após isso vários monstros aparecem, e com isso ele acaba escutando uma voz, e ele acaba descobrindo que seu corpo possui outra alma do rei estelar Long, que ajuda ele na batalha. E logo ele consegue usar sua poderosa habilidade, a escuridão eterna, e com isso ele consegue dizimar todos os monstros facilmente, onde ela pode absorver energia dos monstros mortos, e também ela pode roubar as habilidades dos outros. E agora Xianbai, com seu novo corpo e seu imenso poder, vai iniciar sua nova jornada nesse mundo onde os monstros estão por todos os lados, e ele é o único capaz de salvar o restante da humanidade.